Eu sempre trabalhei com comunicação, né? Sempre trabalhei na TV. E aí teve um dia que eu cheguei à mesma conclusão que o Thiago. Eu falei assim, gente, trabalhar para os outros é muito ruim, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar e eu sempre tive assim, a gente estava falando de clichê, né? Clichês existem por algum motivo. E tem um clichê que eu levei a vida toda, que foi muito positivo para mim, que é aquilo que a mãe da gente fala assim, tipo, você não é todo mundo, Uhum. sabe? Eu entendi aquilo. Eu não sou todo mundo. Então, na minha cabeça era assim, eu sou exceção. Então, eu ia trabalhar, o pessoal dizia assim, não, aqui ninguém chega mais cedo. Aqui ninguém fica até mais tarde. Eu dizia, mas eu sou a exceção. Eu vou chegar mais cedo. Eu não sei fazer nada, comecei a trabalhar com 18 anos, né? Na mesma condição do Thiago, não tinha dinheiro para, não tinha nem dinheiro e nem tempo para estudar. O que eu ganhava era ali para ficar no 0 a 0. Eu dizia, então tenho que aprender. E aí eu chegava mais cedo, chegava 3 horas antes do meu horário, entrava às 10, chegava às 7. E às vezes saía ali, em vez de sair às 7 da noite, eu saía às 8, saía às 9. Sempre tentando aprender alguma outra função ali, né, dentro da emissora de televisão que eu trabalhava. E isso foram vários anos. Depois eu fui trabalhar fora, mas sempre naquela. Alguém decide a minha vida, alguém decide quanto eu vou ganhar, alguém decide se eu vou trabalhar aqui, se eu vou trabalhar, se eu vou viajar, se eu não vou. Né? Eu não tinha. A minha agenda não era minha. Era sempre assim, Patrícia, a semana que vem você tem que estar em Buenos Aires. Olha, mas na outra semana você não vai trabalhar aqui em Buenos Aires, você vai voltar para São Paulo. Então eu ficava assim, meu Deus, né? Pra onde eu vou? Esse negócio de ser dono do seu destino, e, cara, isso é uma riqueza. Isso que ela tá falando, alguém tem que decidir por mim? Por quê? Isso é fantástico. Depois a gente fala sobre E isso. aí, isso caiu na minha cabeça e eu falei, não, eu sei fazer várias coisas, eu quero trabalhar para mim. E aí, eu cometi, assim, sabe, todos os erros de empreendedor descabeçado? Eu cometi todos, porque eu pensava assim, eu vou abrir o meu negócio, então eu vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou trabalhar o dia que eu Só com o quiser, que eu gosto. Ele já, só vou fazer já o que eu começa gosto. agindo como se fosse fácil, né? Como se o As dinheiro viesse pessoas de vão graça. trabalhar para mim. Eu vou lá e vou pegar o dinheiro. E no meu negócio eu faço o que eu quiser, né? Então você junta todas essas ideias que não sei de onde vieram, mas elas brotam na nossa cabeça, né? É porque a gente vê muitos casos das pessoas que deram certo. E aí, quando o caso dele tá famoso, é porque deu super certo. Mas sei lá quantas vezes deu errado antes de dar certo, né? Você tá contando sua história aqui, a Patrícia vai contar a dela, porque vocês passaram por isso, mas foram bem-sucedidos no final. Se você não fosse bem-sucedido no final, Você a gente não não ia estaria saber a tua contando. história. Você tá Uhum. devendo milhões Até hoje. e ninguém ia conhecer, entendeu? Não, e se eu tivesse pago a dívida, mas sem ficar conhecido, também ninguém ia saber. Exatamente, Entendeu? exatamente. É muito doloroso, assim, quando você vê que tudo aquilo que você acredita não é real, né? Porque apareceu um negócio, sabe aquela coisa assim, de, uau! Eram duas irmãs que tinham uma loja montada no Megapolo, né? Que é, para quem é de São Paulo, era uma loja de atacado no Brás. É o polo ali do comércio atacadista. E eu sempre gostei de loja, sempre gostei de vender. E aí, né, veio a informação de que, olha, tem duas irmãs que não estão se dando mais, estão com problema de família lá e querem passar essa loja para frente. Não é questão da loja, a loja vende, tá tudo bem, etc e tal. Eu conheci a loja, eu já tinha comprado naquela loja, que também eu, quando era para comprar, era no atacado, né, gente? Vamos gastar o dinheiro. E aí eu assumi aquele comércio e ela me falou, olha, eu te deixo tudo que tem aqui dentro e você me dá R$ 1.000. Isso lá no ano 2000, né? Eu falei, gente, como assim, né? A loja era R$ 1.000. Ela falou, você me dá R$ 1.000, que vai ser 500 para mim, 500 para minha irmã, que cada uma vai para um lado. E a gente precisa se desfazer dessa loja, porque a gente não está vindo mais trabalhar, está começando a dar prejuízo e tal. E a gente quer, antes de quebrar, a gente quer passar isso para frente. Eu falei, gente, tá para mim, né? Sensacional. Dei lá os R$ 1.000 para elas, a loja inteirinha, me deram assim, todos os fornecedores. Você assumiu uma loja por R$ 1.000, no final das contas? É. Você gastou isso pra ter a loja? Só. Não era bom demais pra ser verdade? Então, eu achei sensacional. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa assim que, sei lá, acendeu uma luz na minha cabeça. Não sei o que aconteceu na minha vida. Mas eu achei sensacional, porque tinha tudo ali dentro. Tava todo mobiliário, a loja era muito bonita. Era uma loja grande, né? Relativamente grande, num shopping. E ela me deu todos os clientes. Ela falou, isso aqui é a minha carteira todinha de cliente, que compra comigo quase toda semana, porque são lojistas. E tá aqui os meus fornecedores. Eu te apresento para eles, se você tiver algum problema, você me liga, eu falo, digo que te conheço, não sei o que lá. E na época, assim, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom carro,
Eu tinha algum dinheiro, eu não estava endividada, nunca tinha vivido uma situação de endividamento, nada, nunca devi nada. Falei, maravilha, cheguei lá, né, meu CPF maravilhoso, meu score maravilhoso, eu conseguia comprar tudo. Então, taquei mercadoria na loja, né? E como tinha que abrir às 7 da manhã, você tinha que chegar muito cedo. Eu não sou uma pessoa da manhã, até hoje. Não sou a pessoa que 5 horas da manhã tá toda feliz. Uhum. Eu tô acordando, assim, o negócio tá... Então, eu dizia, vocês abrem a loja, né? Eu tinha 2 vendedoras e uma gerente, eu dizia, vocês abrem a loja, depois eu vou. Pensa que isso aí deu certo. Ainda mais loja. Não dá, não tem condição. Elas trabalhavam lá, eu fiquei também com as empregadas e tal, né? Então, eu achei que tudo ia andar sozinho. E aí, no primeiro mês, imagina isso, primeiro mês, ano 2000, eu faturei R$150 mil. Falei, gente, Caramba, eu era tô milionária, porque tipo faz as contas meio aqui. milhão de hoje. Era muito dinheiro. É. Bota Falava, o novamente quê? o meme da Carolina Ferraz aqui. Minha colega de Record. Domingo espetacular, gente. Aí, o que acontece? Eu falei, pra você ter uma ideia, a casa onde eu morava de aluguel. A casa onde eu morava custava R$80 mil. Foi 2 vezes do imóvel. Eu falei, gente, Mas isso foi o faturamento. isso foi o faturamento. Mas pra mim, não tinha faturamento diferente de lucro, diferente. Pra mim Você era viu dinheiro. esse número e pensou, tá feito. Falei, gente, tô rica. Pra quem não sabe a diferença, É gente, mais faturamento ou menos, é isso que eu ia é, falar. é o dinheiro que entra, mas você tem custos operacionais, tem despesa administrativa. Imposto. A diferença entre isso, impostos, aí no final você tem o lucro. É, Muito bem empreendedor assim só vê mesmo. o faturamento e fala, nossa. E acha que pode gastar. Mas sabe qual foi o Exatamente. problema? E, Quando tem você. muito, e como é mercadoria, tem muito dinheiro Tem que muito vai pra dinheiro. você fazer compra, né? Então tinha um problema muito sério que eu não entendi qual era a dinâmica do negócio. Então, por exemplo, quando você entra num shopping, dependendo do shopping, normalmente eles te dão carência de várias coisas. Como a minha loja era do shopping, então eu pagava um aluguel para o shopping. Eles me liberaram do aluguel por 6 meses, do fundo de promoção por 6 meses, do condomínio por 6 meses. Isso era normal naquela época, até o lojista pegar ali um embalo e depois do 7º mês em diante você começava a pagar. Só que na letrinha pequena dizia o seguinte, se eu no 7º mês atrasasse, eu estava devendo os 6 anteriores. Eita. Eu pô. nunca li isso na minha vida. E ninguém nunca me explicou, óbvio, né? Óbvio. Tava escrito ali, enfim. E aí, o que acontece? Em vez de eu guardar o dinheiro, né? Para que eu pagasse depois todas essas despesas, que eu não estava tendo, por isso até que o meu lucro tinha sido grande, Aham. né? Toda a parte de despesa fixa estava reduzida. Tava, né? primeiro estava zerada, né? E aí, depois é que eu ia começar a pagar. Mas assim, depois, para mim, estava longe, estava muito longe. Então, eu fiz tudo errado, eu saí gastando. E eu vendia a prazo, porque eu vendia para lojista. O Uhum. lojista vende no varejo a prazo. E eu não comprava com prazo tão grande quanto eu dava para o lojista, porque eu só conseguia vender bem. Tinha Se cliente desse que bastante. chegava lá e comprava metade da loja. Literalmente, metade da loja. Eu ficava feliz, falava, gente, tudo vazio, maravilhoso, tô rica. Só que Só você que eu comprava dava prazo. estoque. Você comprava estoque quase que à vista, então despendia muito caixa para receber É. depois parcelado. Eu comprava assim, para 90 dias, eu fazia 30, 60, 90, às vezes 120, e eu vendia até 180. Tinha um Só descasamento que de fluxo. tinha então. muito descasamento, porque quando eu comprava, às vezes eu levava ali uns 2 meses para vender. Uhum. Porque era bem assim, às vezes você tinha ali um movimento ruim, às vezes tinha um cliente que comprava metade da loja. Então, meio que era esse o fluxo, né? Tanto que era segunda, terça e imprevisível. quarta. Segunda, terça e quarta eram os dias que você vendia. Quinta e sexta você não vendia nada. Às vezes você não abria nem o caixa. Porque quinta e sexta o varejo esquenta, o lojista não está comprando. Uhum. Né? Ele vai comprar na segunda-feira de manhã e tal. E aí, eu não entendi nada, não pensava em nada, eu só via o faturamento. E comecei a gastar e Você etc. também não teve nenhuma ajuda, nenhum mentor, nada disso. Eu nem queria, na verdade. É um pouco do que o Thiago estava falando. Eu nem queria. Eu falava, gente, eu já descobri o caminho, eu vou perguntar o quê para quem? Tá tudo ótimo É na assim minha mesmo. vida. Orgulhosa também. O orgulho. Só que eu não me via assim. Eu dizia, não, isso aqui é um retorno de tudo que eu fiz, de tudo que eu trabalhei para os outros, né? Eu sempre trabalhei Que muito bem. loucura. Eu nunca peguei nada de ninguém. Eu sempre tive essa cabeça assim, eu sou a exceção. Então, por exemplo, na televisão, minha primeira decepção foi que eu vi que as pessoas roubam. Eu não sabia, eu tinha visto isso em novela, né, em filme, mas eu vi assim, o meu chefe metia a mão.
na empresa, roubava muito dinheiro. Eu falava, gente, não tô acreditando que o cara rouba de verdade. E aí começam as propostas. Para você ficar quieta e não falar o que o cara tá fazendo, eles também te oferecem. Olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo. Olha, eu te mando um motorista te buscar, você vai almoçar todo dia em tal lugar, em tal lugar. E eu sempre pensei, eu sou a exceção. Todo mundo faz. Às vezes você via ali fulano de tal, falava, gente, ela ganha o mesmo que eu. Como é que ela tem aquele sapato? Como assim, né? E aí eu fui entendendo de onde vinham as coisas, mas eu falei, eu sou exceção, eu não vou entrar nessa. Não vou. E aí as pessoas tinham medo, então fui demitida a primeira vez por causa disso, porque eu falei, esse cara rouba. Eu tinha uma pilha de prova de que ele tinha roubado. E aí, em vez de eu ganhar um prêmio, porque eu tinha denunciado um ladrão, eu fui mandada embora porque eu denunciei o ladrão pro ladrão mor, entendeu? Eu não tinha essa noção. Então eu pensava assim, não, tudo que eu tô passando agora é por causa das coisas boas que eu fiz lá atrás. Olha, cabeça de bagre, enfim. Mas eu Você achou que era uma achava recompensa isso. pela sua boa conduta? Eu falei, então é isso que está acontecendo. Mas eu estava tendo uma má conduta. O que me veio na cabeça é uma frase, se não me engano, do Bruce Lee, onde ele fala que esperar que a vida te trate bem porque você é uma boa pessoa é igual esperar que um tigre não te devore porque você é vegano. É bem isso. É bem Bruce Lee mesmo, né? E aí você toma um soco de meia polegada e vai parar do outro lado e não sabe por quê. Mas foi isso que aconteceu, assim, uma sucessão de erros, né? Não guardei dinheiro, achei que estava tudo ótimo. Comecei a me desentender com as minhas funcionárias, porque às vezes elas me alertavam, elas falavam, Patrícia, você não pode vender metade da loja para um cliente que veio do nada. Você não sabe quem é, essa pessoa não te paga. E a pessoa não pagava. Uhum. Então, eu comecei a tomar calote, né? Eu tinha esquecido que as pessoas roubam, tinha esquecido que as pessoas, né, podem fazer esse tipo de coisa. E aí, eu comecei a tomar calote, comecei a dar calote. E começou a desencadear toda essa situação. Quando chegou no 7º mês, eu estava muito endividada. Eu não tinha a menor ideia de que eu estava endividada. E sendo que foi uma coisa que eu fui plantando ao longo do tempo. Aham. Que ano que era isso? 2000, 2001. Eu abri em 2000, fechei em 2001. E por que em dólar a dívida? Por que vocês tinham essa visão gourmet de se endividar em dólar? entendeu? No meu caso No era teu turismo. caso era Eu pagava turismo, em dólar o Que fornecedor lá tinha que ser fora. em dólar. No meu caso, naquela época, você costumava dolarizar as dívidas para poder ter um índice, um indicador, né? Para você não perder dinheiro. Tinha muitos índices, né? Era um pouco. A gente estava vindo daquela época do overnight, que você dormia pobre e acordava rico, entre aspas, né? Então, era tanto índice, tanta coisa, que as pessoas falavam: olha, você me deve 5 mil reais, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso em 5 mil dólares e você me paga quando você puder. Até 99 era 1 para 1 ainda. Era né? 1 para 1 Tinha uma ainda. paridade. Exatamente. E antes disso, nós tivemos até o real mais valorizado do que o dólar. Quando eu estava no exército, no final da minha carreira, o pessoal adorava ir para o Haiti. Era missão de paz, era muito mais trabalho, mas além do salário normal aqui do exército, também tinha um salário em dólares. E o dólar estava mais ou menos, em 2017, uns 3 reais. O pessoal ia e falava, tô rico, mesma coisa, Carolina Ferraz aqui na tela. Quando meu pai foi para Angola, se não me engano, em 96, um real estava mais valorizado do que o dólar. Não valia nada. Então, com o dólar, você comprava na época uns 98 centavos de real. Foi em 96 exatamente, foi a primeira vez que eu fui para fora. Gente, eu me senti a milionária. Porque eu fui para a Grécia me sentindo a milionária. Eu fui para Israel a primeira vez me sentindo a milionária, porque era acho que 1,30 o real em relação ao dólar, né? E nessa época, 2000, 2001, a gente fazia isso, a gente dolarizava a dívida para você ter um ponto de partida, porque senão a tua dívida, Entendi. cada dia você devia um valor.